Oi, gente! Hoje nós vamos continuar, então, falando dos fatores que afetam o desenvolvimento microbiano. Vocês se lembram que nós falamos sobre os fatores intrínsecos? Hoje nós vamos iniciar falando sobre os fatores extrínsecos. O que seriam os fatores extrínsecos? São fatores que estão relacionados ao ambiente no qual o produto se encontra. Então, o principal fator extrínseco que afeta o desenvolvimento microbiano seria a temperatura. Tá? Em função da temperatura, os micro-organismos foram divididos em grupos. Então, nós temos aí micro-organismos termófilos, que possuem uma temperatura ótima de desenvolvimento elevada, né, por volta de 55 a 75 graus Celsius. Os mesófilos, que crescem numa temperatura de 30 a 45 graus Celsius, enquanto temperatura ótima, né? Claro que nós temos a mínima e nós temos a máxima, vamos destacar as temperaturas ótimas de desenvolvimento. Nós temos os psicrófilos, que se desenvolvem aí numa temperatura ótima de 12 a 15, e os psicrotróficos, que se desenvolvem numa temperatura ótima próxima dos mesófilos, né, de 25 a 30 graus. Em relação a essa temperatura ambiental, né, dependendo da temperatura na qual o alimento está exposto, o grupo vai ser favorecido. Então, se um alimento está exposto aí na temperatura próxima de 30 graus, nós vamos favorecer o desenvolvimento de mesófilos. Se o alimento está mantido sob refrigeração, nós vamos favorecer o desenvolvimento de psicrófilos e psicrotróficos, né? Em termos aí de grupos microbianos, né, os mesófilos incluem aí a maioria das bactérias patogênicas. Então, a maioria dos patógenos são mesófilos porque eles precisam se desenvolver na nossa temperatura corporal, que é por volta de 36 graus. Então, próximo da faixa aí ótima de desenvolvimento desses micro-organismos. Comparando os psicrotrófilos com os psicrófilos, né, os psicrotróficos conseguem se desenvolver sob refrigeração. Note que a mínima dele é semelhante à mínima dos psicrófilos, porém, eles conseguem se desenvolver também à temperatura próxima do ambiente. Então, em termos de deterioração de alimentos, né, os psicrotróficos eles são mais importantes do que os psicrófilos, porque eles vão se desenvolver tanto sob refrigeração quanto à temperatura ambiente. Alguns psicrotróficos eles são produtores de lipases e proteases, que são enzimas que atuam sobre lipídios e proteínas, né, respectivamente, causando aí a modificação desses produtos. Qual seria o efeito dessa temperatura ambiental sobre o micro-organismo? Então, olha, nós temos que a membrana microbiana ela é composta por lipídios e proteínas, não é? Esses lipídios, o que acontece com o lipídio quando eu ponho ele sob refrigeração? O lipídio vai solidificar. Isso também vai acontecer com a membrana do micro-organismo. A membrana se solidifica. Membrana microbiana, que antes estava como fluida, né? No modelo mosaico fluido. Então, essa membrana estava fluida, agora esse micro-organismo foi colocado sob refrigeração, a membrana começa a solidificar. Para que o micro-organismo cresça no alimento, ele precisa haver uma troca entre o meio interno e o meio externo. Então, entre o interior do micro-organismo e a parte de fora, né, do alimento. Como essa membrana se solidificou, em temperaturas abaixo da temperatura ótima, só chamando a atenção um pouquinho para esse gráfico ele relaciona a taxa de crescimento microbiano em função da temperatura, né? Essa estrutura do gráfico, ela vai ser igual, independente da faixa de temperatura que o micro-organismo está se desenvolvendo. Porém, o que vai mudar, né, seriam esses valores, mínimo, ótimo e máximo. Note que esse gráfico não é uma distribuição normal, né? A temperatura ótima é mais próxima da máxima do que da mínima. Então, retornando à questão da estrutura da célula microbiana, né, que é composta por lipídios, né, membrana é lipoproteica, quando esse micro-organismo é colocado numa temperatura abaixo da sua temperatura ótima, essa membrana se solidifica.
Se ela se solidifica, dificulta a troca entre o meio interno e externo. Portanto, o crescimento microbiano ele é impedido por essa solidificação da membrana. Então, nós temos aqui, olha, se nós mantivermos esse produto sob refrigeração, nós conseguimos prolongar aquela fase lag, que é a fase de adaptação microbiana ao meio. À medida que eu aumento a temperatura, essa membrana vai ficando novamente fluida, né? Eu vou aumentando a velocidade das trocas, aumentando a velocidade das reações enzimáticas que existem lá dentro da célula, até que na temperatura ótima nós temos aí uma máxima velocidade das reações enzimáticas. Se eu continuo aumentando essa temperatura acima da ótima, o que é que vai acontecer? Uma rápida, né, desnaturação proteica, tanto das proteínas que fazem parte da membrana, quanto das enzimas que estão dentro da célula, portanto, o micro-organismo é eliminado. É importante nós salientarmos que na temperatura mínima o crescimento é impedido, porém o micro-organismo não é eliminado, não necessariamente, né? Agora, uma temperatura elevada, né, bem acima da ótima, esse micro-organismo já pode ser eliminado por desnaturação do seu aparato enzimático. Outro fator extrínseco seria a umidade relativa do ambiente. A umidade relativa do ambiente, ela está diretamente relacionada ao valor da atividade de água desses produtos. Quando eu reduzo a atividade de água de um produto, né, vamos imaginar aí um leite em pó, onde eu retirei a umidade por desidratação, né, retirei a água por desidratação e abaixei a atividade de água deste produto. Se eu pego esse produto e coloco num ambiente que tem uma umidade relativa elevada, o que tende a acontecer? Este alimento começa a absorver a água do ambiente. Então, olha, um alimento que tem uma baixa atividade de água, se ele for colocado num ambiente que possui uma alta umidade, começa a haver uma absorção de água pelo alimento. Então, aquele fator intrínseco, atividade de água, que estava controlando o desenvolvimento do micro-organismo, agora ele não existe mais, porque o alimento teve o seu valor de atividade de água aumentado pela absorção da umidade relativa do ambiente. O último fator extrínseco seria a composição gasosa do ambiente. Quando eu modifico a composição gasosa de um ambiente, eu consigo modificar a flora, né, a microbiota contaminante que pode se desenvolver ali naquele alimento. Então, olha, as formas que nós temos mais utilizadas de modificação da atmosfera gasosa, né, da composição gasosa do ambiente, seria a utilização da atmosfera modificada, onde nós retiramos o oxigênio de uma embalagem e colocamos outros gases para substituir esse oxigênio. Então, nós fizemos uma modificação ali naquela concentração de oxigênio no interior da embalagem, ou a própria embalagem a vácuo, que é muito utilizada no caso de carnes, né, que são alimentos muito susceptíveis à deterioração por micro-organismos aeróbicos. Então, quando essa carne é colocada em embalagem a vácuo, onde todo o oxigênio é retirado, nós conseguimos aí conservar esse produto por mais tempo, porque aquela microbiota, que era a principal deteriorante daquele produto, agora ela está impedida de se desenvolver. Então, olha, para nós finalizarmos, né, esse assunto, né, dos fatores intrínsecos e extrínsecos, conhecer esses fatores é de extrema importância para que nós possamos aí determinar, né, ou prever qual o grupo de micro-organismos que vai conseguir se desenvolver ali naquele produto. Porém, conhecer um fator isoladamente, ele acaba sendo de pouca importância para a microbiologia de alimentos. Vocês devem ter percebido que quando eu comentei de um fator, eu acabei relacionando o outro na discussão. Então, às vezes a gente fala de abaixamento de atividade de água, mas tem que controlar a umidade relativa do ambiente, né? Eu comento da faixa de desenvolvimento do micro-organismo em função da atividade de água, mas relaciono com o pH do produto, né? Então, essa relação entre os fatores, conhecer a relação entre vários fatores, porque dificilmente nós utilizamos um fator só
para impedir o crescimento de um micro-organismo, conhecer a interação entre esses vários fatores é de extrema importância para que nós possamos aí prever, né, modelos que podem ser usados para conservar aqueles produtos, né? Então, olha, nós temos aí a teoria dos obstáculos de Nestner, que nos fala sobre a interação desses vários fatores. Então, olha, nós temos o primeiro exemplo, né? Essa teoria ela é muito usada para a confecção de modelos matemáticos, né, de microbiologia preditiva, que vai predizer, né, que vai prever qual micro-organismo que consegue se desenvolver num alimento. Então, o primeiro exemplo, olha, foram utilizados 5 fatores, né? Então, foi utilizado a modificação na temperatura, na atividade de água, no pH, no potencial de oxirredução e adição de um conservante. A setinha mostra o micro-organismo ultrapassando os obstáculos que foram impostos para o seu desenvolvimento. Então, neste exemplo 1, foi necessário a adição desses 5 fatores para que o micro-organismo não chegasse no consumidor. Então, quando nós temos um produto em que, no final da utilização dos fatores, o micro-organismo não ultrapassou a última barreira, nós podemos dizer que esse alimento é microbiologicamente estável, né? Que é um alimento que possui uma vida de prateleira prolongada, né? Porque ele é estável microbiologicamente. Do exemplo 2 ao exemplo 6, nós temos o mesmo alimento em situações diferentes, né? Como nós vamos ver. Só retornando um pouquinho ao exemplo 1, nós podemos ver que todos os fatores estão contribuindo aí na mesma proporção. Do exemplo 2 ao exemplo 6, nós temos 4 fatores contribuindo em proporções diferentes. Então, olha, aqui nós temos um efeito maior de atividade de água do que o do pH, né? E do conservante maior, né, do que do potencial de oxirredução e do que o pH. Esse exemplo 2 mostra que esses fatores, né, a atividade de água, pH, o potencial de oxirredução e adição de conservante, foi suficiente para fazer com que esse alimento fosse considerado estável, né? Que não ocorresse a chegada do perigo microbiológico no consumidor. Aqui no exemplo 1 foi necessária a utilização de 5 fatores, né? Aqui de 4. Nesse exemplo 3, mostra que apenas um fator foi suficiente para a eliminação desse micro-organismo. Isso porque provavelmente a população microbiana naquele produto estava reduzida. Então, se a população microbiana estiver reduzida, às vezes nós não precisamos utilizar todos os fatores. Um fator intrínseco só, né, a modificação em um fator intrínseco já é suficiente para eliminar o micro-organismo. No exemplo 4, mostra que se a população microbiana for elevada, os 4 fatores não foram suficientes aí para impedir que esse micro-organismo chegasse ao consumidor. No exemplo 5, mostra que se o alimento for rico em nutriente, vocês conseguem observar um Nzinho? Esse N funciona como se fosse um trampolim. Então, impulsiona o micro-organismo a ultrapassar essas barreiras. O micro-organismo fica mais revigorado, né? Fica mais forte, porque o meio tem muito nutriente. Então, nesse exemplo, né, nesse produto que tem muito nutriente, os fatores não foram suficientes também para impedir o desenvolvimento microbiano. Esse exemplo 6 mostra que se o micro-organismo estiver injuriado, né, se ele tiver sofrido qualquer injúria, ele mal consegue ultrapassar aí o primeiro obstáculo. Então, nesse caso, não seria necessário modificar os outros fatores, né? E o último exemplo mostra o efeito sinergístico entre os fatores. Mostra que um fator ele pode potencializar o efeito do outro. Como ocorre, por exemplo, num produto que tem muito nutriente, um pH favorável, e ele consegue se desenvolver numa faixa maior de atividade de água, se eu faço isso, se eu reduzo, por exemplo, a concentração de nutrientes, se eu estou com um produto que tem baixa concentração de nutriente, esse efeito do pH, né, e da atividade de água vão ser potencializados, ou seja, vão agredir mais a célula microbiana. Então, se eu tenho um efeito sinergístico, né, observem que
o obstáculo que o micro-organismo vai ter que percorrer vai ser maior, e isso auxilia no controle microbiano. Então, assim nós terminamos o nosso conteúdo, né? Nós falamos sobre os fatores intrínsecos, fatores extrínsecos, fontes de contaminação dos alimentos, né? Como nós podemos controlar o desenvolvimento microbiano nos alimentos. E nós vamos continuar, né, com outro assunto na próxima semana, falando sobre os micro-organismos patogênicos que podem ser encontrados nos alimentos. Até mais!